Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou uma das monitoras da Farmaco, certo? E eu fiquei responsável por conversar um pouquinho com vocês desde o início da farmacologia até a farmacocinética e um grupo de fármacos que vocês vão ver bem mais lá na frente, certo? Os conceitos da aula de hoje não necessariamente vão cair muito na sua prova, certo? Mas é importante vocês entenderem porque a compreensão dos próximos assuntos necessita que vocês entendam esses conceitos hoje, certo? Bom, a farmacologia ela é uma área de estudo que ela estuda a interação dos fármacos com os sistemas biológicos, ou seja, basicamente com as células do nosso corpo, certo? A farmacologia ela é uma área que surgiu no século XIX e era baseada na experimentação científica e era voltada para o desenvolvimento de protocolos de tratamento referentes aos casos clínicos que tinham naquela época, certo? Inicialmente, a farmacologia buscava compreender os efeitos terapêuticos de extratos naturais e outras substâncias, como mercúrio. Com os estudos farmacológicos, os pesquisadores eles comprovaram que os compostos químicos, que eram os fármacos, eram os responsáveis por causar efeitos no corpo humano. E aí, com o desenvolvimento da empresa farmacêutica associada à tecnologia, foram desenvolvendo esses fármacos que hoje a gente tem, certo? Bom, existem três conceitos principais na farmacologia, que é remédio, fármaco e medicamento, que são três conceitos que estão interligados, desculpa, mas eles não são a mesma coisa. Remédio é qualquer recurso que você utilize para você conseguir minimizar ou curar uma doença de um paciente, um sintoma de um paciente ou desconforto dele. O remédio é um termo mais amplo, que inclui o medicamento, mas não é só o medicamento, entendeu? Ele inclui, por exemplo, você fazer esporte, você fazer ginástica, você fazer exercício físico na academia, que vai ajudar no tratamento de um paciente, certo? O fármaco, ele é uma substância química que ele tem efeito nas células do nosso corpo. O fármaco, ele vai ser o princípio ativo do medicamento, ou seja, ele vai ser um componente do medicamento, que é o que realmente vai causar efeito no corpo humano, certo? Aí, só para vocês saberem, a dose e a forma de administração de um fármaco, eles definem se aquele fármaco ele vai ter um efeito bom, que é basicamente o efeito terapêutico que a gente quer no tratamento de um paciente, ou um efeito adverso, que é um efeito tóxico, certo? O medicamento, ele já vai ser um termo um pouquinho mais amplo, mas ele vai incluir o fármaco, certo? O medicamento ele é um produto da indústria farmacêutica que vai conter um fármaco ou mais de um e os recipientes, que são substâncias que basicamente vão auxiliar na segurança, na estabilidade do fármaco, etc. O medicamento ele vai ser produzido por a indústria farmacêutica com a finalidade de profilaxia, de curar uma doença, de, tipo assim, atuar num tratamento paliativo, certo? Ou para uso de um diagnóstico de uma doença, certo? Específica, por exemplo. Mas o medicamento, ele vai ter o fármaco que vai causar um efeito no corpo, seja ele bom ou ruim, certo? Os recipientes, eles são substâncias não ativas que são adicionadas às formulações de medicamentos para auxiliar na fabricação, na estabilidade, na administração dos princípios ativos, ou seja, os fármacos. Certo? Essas substâncias são essenciais para garantir a eficácia e a segurança dos medicamentos, melhorar, tipo assim, o paladar do fármaco, certo? A aparência e a administração dos medicamentos, certo? Então, por exemplo, o medicamento Telenol é o medicamento. Dentro dele vai ter o fármaco, que nesse caso aí vai ser dois, o paracetamol e a pseudoefedrina. E os recipientes são água purificada, amido, etc. Certo? Então, essa é a diferença. Esses dois componentes, eles estão dentro do medicamento, certo? O medicamento, quando ele vai ser fabricado, ele tem que ser produzido de acordo com as normas institucionais e em locais adequados. Por exemplo, laboratórios específicos em indústrias farmacêuticas, certo? E óbvio, no processo de formação de medicamento, tem que passar por vários estudos para comprovar a eficácia e a segurança daquele medicamento quando ele é administrado em uma pessoa, certo? Então, só para frisar, medicamento é um produto criado pela indústria farmacêutica para fins profiláticos, tratamentos médicos, diagnósticos, etc. O fármaco é a substância, o princípio ativo que vai estar dentro do medicamento
e vai atuar sobre o corpo e produzir um efeito biológico, certo? Agora, quando a gente vai analisar os medicamentos, existem 3 tipos. Os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares, desculpa. O medicamento de referência, ele é aquele medicamento que vai ser criado por uma indústria farmacêutica, certo? Ele vai passar por vários processos, vários estudos para você conseguir demonstrar que ele tem eficácia e segurança para um tratamento de uma doença, por exemplo. Então, essa empresa que criou o medicamento, ela vai registrar esse medicamento e vai ter a patente. Ou seja, só essa empresa é que vai conseguir comercializar esse medicamento. Por isso que quando você vai lá na farmácia e pergunta: eu quero um tal medicamento, e ele vai dizer, tem um original e o genérico. O original é o de referência. Ele vai ser mais caro, porque ele só pode ser comercializado por uma indústria que criou ele, certo? E aí, por conta disso, é que ele basicamente vai ser mais caro. Mas ele vai ter o mesmo fármaco que o genérico e o que o similar, certo? Então, basicamente é isso. O medicamento genérico, ele é um medicamento que tem o mesmo princípio ativo que o de referência e pode ser utilizado no lugar dele, mas ele não tem o nome de marca. Ou seja, o medicamento de referência, quando ele é registrado, a empresa farmacêutica que criou ele vai registrar ele com um nome específico e vai ter a patente. No caso do medicamento genérico, ele não vai ter o nome de marca, mas ele tem o mesmo princípio ativo. Ele pode ser utilizado no lugar do medicamento de referência, certo? Para assegurar que o medicamento genérico pode ser utilizado no lugar do medicamento de referência, são realizados testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, certo? Mas, basicamente, eles vão ser utilizados para a mesma coisa. Só que o medicamento genérico ele pode ser comercializado por várias outras empresas, mas o de referência é só pela empresa que criou ele inicialmente. O medicamento similar, ele é um medicamento bem semelhante ao genérico. Ele vai ter o mesmo princípio ativo, certo? Que o medicamento de referência. E nesse caso aí, a Anvisa, ela vai destacar os medicamentos similares que são semelhantes aos de referência. Podem ser utilizados no lugar de referência, no lugar do medicamento de referência, no caso. Nesse caso, assim como o genérico, o medicamento similar vai ter que passar por testes de equivalência terapêutica e bioequivalência, certo? Ele vai apresentar um nome comercial, mas ele não tem a patente, certo? Então, o medicamento similar tem o mesmo princípio ativo que o de referência, tem um nome comercial, mas ele não tem a patente. E, diferenciando ele do genérico, nem todo medicamento similar ele pode ser utilizado no lugar do medicamento de referência. A Anvisa ela faz essa lista que contém aqueles que podem ser utilizados no lugar do de referência, certo? Então, basicamente é isso. Mas os 3 têm o mesmo princípio ativo, os 3 podem ser utilizados para o mesmo fim terapêutico. Só muda mais essa questão de quem pode comercializar por conta da patente e o nome de marca que existe no medicamento. Mas, basicamente, eles podem ser utilizados para os mesmos fins. Isso aí é só questão de curiosidade, certo? Que só em relação à nomenclatura dos medicamentos. O nome de marca é o nome comercial do medicamento que foi registrado por uma indústria, ou seja, aquela indústria que criou o medicamento. Tem o medicamento de referência, certo? O nome químico ele é o nome da substância química de acordo com as regras da nomenclatura química. É basicamente o nome da substância química, que é o fármaco. Só, em relação à química mesmo, que ele vai ser construído de acordo com a estrutura química que tem o medicamento, que tem o fármaco, desculpa. O nome genérico é o nome do medicamento mais utilizado e conhecido pela população. Só que ele pode ter 2 nomenclaturas. A denominação comum internacional e a denominação comum brasileira, que nesse caso aí, na brasileira, é a Anvisa que vai determinar essa nomenclatura do medicamento, certo? Agora, só dando início um pouquinho às vias de administração, porque esse tópico eu vou explicar mais na outra aula, certo? A via de administração, basicamente, é o local de escolha para a administração de um medicamento, de modo que esse fármaco pode exercer os seus efeitos de forma local ou sistêmica. Então, basicamente, o que acontece? A via de administração é a forma pela qual
o medicamento ele vai ser introduzido no corpo, certo? A via de administração ela vai estar diretamente relacionada à absorção do fármaco. Por quê? Porque nem toda via de administração ela vai conseguir fazer com que o fármaco que vai ter dentro do medicamento ele consiga ter toda a dose que é administrada na corrente sanguínea. Então, nem toda a quantidade de medicamento que a gente que é aplicado na gente, digamos assim, vai ter efeito terapêutico, certo? Por exemplo, a administração intravenosa, todo medicamento que é administrado, o fármaco, a quantidade de fármaco que tem nele vai ser totalmente utilizada pelo corpo e vai ter efeito terapêutico. Por exemplo, pela via oral, não. Vai ter uma redução dessa dosagem, certo? E quando a gente vai escolher a via de administração, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como a facilidade da via de administração, o custo dessa via, os riscos para o paciente, o conforto do paciente com esse tipo de via de administração e a velocidade e a duração dos efeitos do fármaco no corpo humano, certo? A maioria das vias de administração, elas vão, permitir que o fármaco tenha um efeito local ou sistêmico, certo? Mas determinadas vias é só mais um efeito local. A via de administração do fármaco ela é determinada, sobretudo, por algumas características do fármaco e do paciente, que são as propriedades do fármaco, basicamente são a propriedade física e química dele, que basicamente é a solubilidade dele em lipídios ou na água, a estabilidade dele, que está relacionado muito com a estrutura do fármaco, o estado físico dele, se é sólido, líquido, gasoso, etc. O tipo de efeito que a gente quer do fármaco, se é local ou sistêmico, a posologia do medicamento, que é basicamente a dosagem que a gente vai administrar para um paciente, e as características do paciente, ou seja, a idade, o quadro clínico dele. Por exemplo, um paciente que está com infarto agudo do miocárdio, você não tem como dar um medicamento por via oral para ele, porque vai demorar muito para aquele efeito que você quer ter no paciente, certo? Então, basicamente, um paciente que está com infarto agudo do miocárdio, a gente tem que dar uma medicação na via intravenosa. É diferente, por exemplo, quando o paciente tem gastrite. Se o paciente tem gastrite, você dá um medicamento por via oral, porque você vai conseguir ter aquele resultado que você quer, certo? Depende também da adesão do próprio paciente ao tratamento que você está fornecendo a ele, certo? O conforto do paciente com o tipo de administração, entre outros fatores, certo? Então, gente, basicamente a aula de hoje era isso, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Eu não prometo responder na hora, certo? Mas o mais rápido possível que eu conseguir responder, eu vou responder, certo? Se algumas coisas dessa aula aqui diferenciarem ou não tiverem tudo que o professor deu, tudo que tiver no livro, eu me baseei mais pelos slides do professor, certo? O que ele realmente deu na aula. Então, se vocês forem ler um livro de farmaco, vocês vão ver que podem ter muito mais aprofundado. Mas como o professor ele costuma dar aquilo, na verdade, cobrar na prova aquilo que ele dá em aula, então eu prezei mais por estar orientada pelos slides dele, certo?